Eu sou obrigado, Brunão. Começou agora. Foi dada a largada. Então, aí diz aí, citações e referências. Ó. Geralmente, num projeto científico, muitos autores e dados são citados. Há uma enorme variedade de fontes que em um projeto pode utilizar livros, capítulos de livros, artigos de revistas científicas, revistas leigas, jornais, documentos oficiais, informações. Informações lá em cima. Opa! Pessoais, teses, dissertações, monografias, textos não publicados, bancos de dados, entre outros. O acesso a essas fontes pode se dar através de consulta de um determinado acervo disponível na biblioteca, centro de documentação ou coleção pessoal, né, para quem tem biblioteca em casa. Entretanto, a internet abriu um campo imenso de acesso a diversas fontes de referência. Pela internet é possível consultar diversas bibliotecas virtuais que disponibilizam na íntegra e gratuitamente textos não publicados, teses, dissertações, relatórios de pesquisa, artigos e até mesmo livros. É possível entrar virtualmente nas bibliotecas das principais universidades do Brasil e de outros países e assim saber qual é o acervo que possuem e que oferecem nesse acesso virtual. Ó, aí nesse livro aí tem aí, ó, consultar site de busca também ajuda muito. Tem o site da Google, que todo mundo, né, a gente usa, e tem os sites de acesso livre da CAPES, que está aí, que a gente pode consultar. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, é essa possibilidade que a gente tem de acessar pela internet diversas fontes, né? É claro que você não vai ficar, como eu falei na outra aula, né? Não é para você ficar lendo tudo. Inclusive, é legal você se concentrar no autor que o teu orientador te deu para você estudar, né? Você se concentrar naquilo ali para poder você desenvolver o seu trabalho. Não precisa, ainda mais no trabalho que a gente está fazendo, que não é uma coisa assim descomunal, né? Aí vamos lá para o que interessa, né? Como citar essas fontes tão diversas? Existem vários modelos que regulam as regras de citação. As regras da Associação Americana de Psicologia constituem uma referência para a psicologia em particular e, de modo geral, para as ciências sociais nos países de língua inglesa. O chamado Chicago Style, produzido pela Universidade de Chicago, é referência para a área da história. O estilo Vancouver é referência para a área da saúde e foi elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. No Brasil, temos as regras de normalização de citações produzidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a conhecida ABNT, que é uma entidade privada sem fins lucrativos existente desde 1940. A ABNT é responsável por criar normas. E peraí, deixa eu só colocar rapidamente, esqueci de colocar o nosso link lá no o pessoal entrar, calma aí. Vou colocar. Oi? Você colocou desde cedo. Não, é para vocês sim, mas os professores pediram. Ah, tá. Vou colocar para ele. Voltando, cadê o texto? O texto tá aí, né? Apareceu? Aí. Então, a ABNT, então, é o que a gente conhece, né? É o mais conhecido pra gente. Então, vamos para a página 52. Espera aí, deixa eu pular aqui. Que ele vai falar das citações. Então, ó, destacaremos aqui as formas mais comuns de citações diretas e indiretas, de trechos de textos e as citações das referências desses textos. Adotaremos aqui... Opa, alguém chegou. Opa, Maria José. Aí, Maria José. Estamos falando... Oi, Maria José, tudo bem? Opa, quem mais entrou? Ana Carolina. Então, estamos falando então de tipos de... Professora Maria José, estamos falando de citações diretas e indiretas. Como é que a gente cita um texto no texto do TCC? Destacaremos aqui as formas mais comuns de citações diretas e indiretas de trechos de texto e citações de referências desses textos. Adotaremos aqui o sistema autor-data, mas a ABNT também aceita o sistema numérico. O autor-data é aquilo que a gente sempre faz, o sobrenome do autor, mais o ano e mais a página.
como é que eu posso... Aqui tem uma referência, vou mostrar para vocês aqui, peraí. Aqui embaixo. Peraí. Bom, daqui a pouco eu mostro. Vamos ler aqui, que daqui a pouco a gente vai chegar lá nos exemplos. Segundo a BNT, citação é uma... se você quiser falar alguma coisa, é melhor você abrir o microfone, porque eu não consigo ver o chat enquanto eu estou apresentando texto. A citação é uma menção de uma informação extraída de uma outra fonte. As citações podem ser diretas... Opa, mais gente. Lucas. Diretas, cópia da parte da obra do autor, ou indiretas, texto parafraseado ou adaptado da obra consultada. E pode ainda haver uma citação de citação, direta ou indireta, de um texto que não se teve acesso original, mas por intermédio de outro texto. Então, é aquele velho apude. Então, por exemplo, se eu escrevo alguma coisa, eu leio a Gabriele lá, esqueci o sobrenome da Gabriele, mas eu leio um texto no texto da Gabriele e quero citar no meu texto, aí eu coloco lá, Gabriele, apude, tal autor. Né? É assim que eu faço a citação que eu tiro de um outro autor. Eu estou lendo, ou melhor, eu estou lendo o livro da Gabriele, né? E a Gabriele está citando um outro autor, então eu quero falar desse Santos, né? A Gabriele está citando Santos. Então eu falo assim, Santos, apude Gabriele. Se eu estou lendo o texto da Gabriele. Puxa vida, hein? Pulei tudo aqui. No corpo do projeto, as citações diretas, quando necessárias, devem ser breves, para que possibilitem maior agilização da leitura. Se a citação possuir até 3 linhas, ela é incorporada na própria frase, sendo a citação tal qual no texto original, entre aspas, duplas. Mencionado o nome do autor, o ano da obra e a página citada como exemplo a seguir. Então, ele dá um exemplo aí de uma citação indireta, ó, que ela tem só 3 linhas, tá vendo? De acordo com matar, ano tal, página tal. A concepção, ó, entre aspas, a concepção de que o conhecimento é coletivo é a principal justificativa da necessidade de referência. Esse tipo de citação pode ir dentro do texto, no corpo do texto, né? No meio do seu texto. Agora, a outra citação, que ele vai falar aqui, a citação que ultrapassa 3 linhas deve também identificar ano, autor, ano e página, mas deve ser apresentada como um destaque de um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, ó, como está embaixo, como uma letra menor que é a do texto, sem aspas, assim como está embaixo. Ó. Aí ele colocou lá, ó, Severino 2002 destaca que em uma referência bibliográfica, aí ele faz esse tipo de apresentação do texto, aqui ele não está mostrando, mas no texto, nos textos que a gente costuma usar, vem depois desse pequeno texto, deixa eu ver se tem aqui no outro lado, tem a referência do autor, do ano e da página. Eu não sei se ele vai colocar aqui, vamos ver aqui em cima se ele coloca. Ó, tá vendo aqui? Ó, grifado quando é texto é datilografado. Aqui nesse entre aspas, ele vai colocar o sobrenome do autor, o ano e a página. Tem aqui uns exemplos aqui. Ó, note que a citação acima houve o corte do começo da frase. Assim usamos os colchetes para avisar ao leitor. E a expressão grifo do autor é para indicar que os destaques em itálico foram feitos pelo próprio autor citado. É só uma referência de como, se for necessário. Mas geralmente a gente usa como está aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Laville, Dione, 1999. Ou então, Laville, ano, né, 1929, e a página. Vamos ver aqui. As citações indiretas ou informações extraídas de outros autores, né, expressas como as nossas próprias palavras, tá, elas devem fazer sempre menção ao texto original, colocando entre parênteses o nome do autor em caixa alta e a data da obra. Por exemplo, a bibliografia a compor a lista de referências de um trabalho é apenas aquela que o pesquisador utilizou diretamente. Ele vai citar, colocar aí, ó, a referência no final. Laville e Dione. As citações de citações são designadas pela expressão latina apud. Foi aquela que eu falei lá. Se eu estou lendo um texto da Gabriele e vejo um autor lá, um Santos, né, e quero usar isso que o Santos falou no texto da Gabriele,
eu coloco, né? Santos, Apud e Gabriele. Aí ele fala aí, citações e citações são designadas pela expressão latina apud. O pesquisador deve usar sempre essa expressão. Exemplo, segundo a ABNT, 2002, apud Santos, 2004. Antes desse 2002, teria que vir o, o autor de onde eu estava lendo. As referências a autores e obras mencionadas podem incluir várias citações, como as de 3 autores. Aí ele está falando aí, ó, como é que você cita, né? Faz a citação de um livro que tem mais de um autor. Se tem alguém está. Então, citação com mais de um autor. Ele coloca aí, ó, o et al. Esse Minayo é o autor desse livro que a gente está usando. Como esse livro não foi escrito só pela Minayo, coloca aí sim, ó, Minayo et al. 2005. Se você fizer uma citação de algum trecho desse livro, você no finalzinho, depois de 2005, vai colocar a página também. Né? Aqui ela só deu a referência do livro que ela está usando. Citações de vários autores. Ó. Citar as referências obedecendo a ordem alfabética dos sobrenomes dos autores ou segundo a data das publicações. Então aí também ela explica como você deve fazer. Aqui, na verdade, tá assim, mastigadinho, né? Eu acredito que vocês, talvez, o maior, eu acho que provavelmente vocês usem a citação mais simples, que vocês vão usar livros que tenham um autor, né, de um autor só, né? Não sei se tiver livros que sejam organizados por outros autores, aí você vai usar essa referência aqui, que é a letra C. Opa, peraí, perdão. Que é a letra C, de vários autores. Mas geralmente a gente usa a citação comum, que é, né, o sobrenome do autor, o ano e a página que você está usando. Eu pergunto aí a vocês, como é que tá? Eu vou tirar aqui o texto. Como é que vocês estão aí fazendo no trabalho de vocês? Com relação às citações? Me digam aí, até agora. Porque os meus orientandos ainda. Tipo, Celso, no meu, Pode falar. no meu, conforme a Gabi falou antes, né, anteriormente, Juliana, ela dá bastante atenção a gente e ela explicou realmente. Então, eu tenho tudo anotado, mas a citação para o meu trabalho em si, eu estou colocando, né, o resumo, né, estou fazendo um resumo e embaixo eu estou colocando o link dos arquivos que ela está me passando, entendeu? Os arquivos que eu fiz a leitura, eu estou colocando no final, lá embaixo, eu estou colocando o link da onde eu estou tirando aquela informação, entendeu? É assim que eu estou fazendo. Enquanto vocês estão falando aí, eu vou procurar aqui um exemplo do meu próprio texto, como é que eu fiz o meu texto e depois eu usei a citação, que eu acho que é legal ver no texto, né, que é feito, eu acho que fica mais interessante. A Ingrid entrou agora. Ingrid, estou perguntando para o pessoal como é que está sendo feito o trabalho de vocês, como é que vocês estão fazendo as citações, né, as diretas e indiretas, se está tendo dificuldade, como é que está sendo feito isso? Boa noite. Oba. Na verdade, eu tô com o TCC aqui agora, tô terminando para entregar. Cara, eu acho que as citações, eu só fiz em citações algumas indiretas, a maioria indireta, mas a maioria eu fiz direta. Eu acho bem Então você fez tranquilo. daquela forma destacar, você destacou o texto que você estava querendo, botou separado, não é isso? Isso mesmo. Vou procurar aqui um exemplo. No caso, hoje é dia da entrega do primeiro capítulo, correto? Sim, sim. Ah, sim, entendi. Só isso mesmo que eu queria perguntar. Obrigada. Beleza.
Eu estou procurando aqui o exemplo, peraí, que eu tenho, eu tinha separado, mas de texto. Peraí, já sei fazer. Peraí, documentos. Rapidinho. Sociologia. Não. Ah, já sei. Peraí. Deixa eu ver se abre aqui rapidinho, peraí. Pô, esse computador aqui, brincadeira, é muito lento. Ele já sei, rapidinho. Volto já, vou pegar aqui. Tá aqui, encontrei. Peraí. No tablet eu acho que eu tenho um exemplo melhor. E como é que estão as aulas aí dos outros professores no Meet? Para vocês? Tá com dúvida. Fala aí, por quê? Ela tá com dúvida de formatação, ela disse lá no chat. Sou eu Opa, aqui. peraí. Fala aí, tá, pode falar. É, fala no arquivo, fala sobre a margem e tal, mas aconteceu que o meu trabalho, ele ficou, tem os dois primeiros parágrafos, eles estão com a margem diferente, eu não sei por quê, eu não tô conseguindo mudar. Pô, mas aí se você, de repente, você manda para tua orientadora, ou teu orientador, de repente eles modificam e te mandam, não? Eu vou ver E isso, aí vou te ver. explico, te explico, porque é curioso, porque se você faz isso no Word, né, manda para tua orientadora, ela tem que fazer e te explicar como é que você modifica lá na, deixa eu ver aqui, o Word, né? Hum, Tem lá o outro de. Ai, caramba, de massa. pois é, Botar como padrão lá em cima, naquelas medidas que ela ensinou indo. inserir Isso. parágrafos. Tem, se Valeu. você for inserir isso, você acerta. Peraí. É igual na citação, tipo, quando você vai fazer a citação direta, Isso. você tem que botar menor e tem que botar mais pro canto esquerdo. Ai, manda de cabeça. Peraí, tô encontrando. Mestrado. Ah, vou mandar esse aqui mesmo.
rapidamente. Aqui. Caracoles. Peraí. Mestrado. Jesus Cristo. Tá, peraí. Celso, só tenho uma dúvida. Pode falar. Enquanto eu tô aqui mostrando, separando aqui o documento, pode falar aí. Tá bom. Eu pretendo fazer no meu trabalho uma citação indireta. Eu estou formatando aqui para fazer uma citação indireta. Mas a citação Sim. indireta, se eu não me engano, só pode 3 linhas. Até 3 linhas. A minha tá dando 4. Então, Sim. no caso, como tá dando 4, eu teria que fazer então uma direta nesse caso ou não tem problema? Pode continuar sendo indireta? Não. Aí você destaca ela para fazer direta. E aí faz como a gente conversou agora. Coloca a citação e faz a referência, né? Sobrenome do autor, ano e página. Tá bom, beleza. Passou de 3 linhas, já é aquele formato. Vou mostrar aqui um aqui, ó. Ver se dá para ver aí. Esse aqui, na verdade, é um projeto de mestrado. Encontrei. Olha só, logo aqui, ó, eu vou ler, ó. Acredita-se que o conhecimento histórico deva sempre ser acompanhado pela ação e reflexão, visto que a reflexão sem o conhecimento histórico não passará de verborragia intelectual, assim como o conhecimento histórico sem a reflexão não apresentará a possibilidade de intervenção no real. Aí, sob as bases do pensamento filosófico, o professor Alejandro Serletti, olha a citação aí. Peraí, deixa eu só ver quem está chegando aqui. Voltou o texto aí? Não consigo ver o chat. Espera aí, então. Agora vai. Chegou aí? Então, aí, sobre as bases do pensamento filosófico, o professor Alejandro Serletti. Aí, isso é uma citação, tá vendo? Direta. Fiz a citação e olha lá como é que eu fiz a referenciação dele. A referência. Autor em caixa alta, ano e página. Além disso, eu fiz a citação em uma fonte menor, que é do texto, né, do texto normal, e um recuo. O recuo que eu fiz aqui foi de 3 centímetros, mas ele pede para fazer de 4 centímetros. Esse recuo é só aqui na esquerda. Então, vamos seguir, vamos ver se aqui tem alguma citação indireta aqui no texto. Ou mais uma citação direta aí, ó. Aí eu fiz a justificativa.
Para o Bruno, ó, o que é uma justificativa aí, Bruno? Ó, você falou uma vez, perguntou para mim, tá falando aí, ó, o presente trabalho procura defender a ideia de que a arte é uma forma de construção de conhecimento a respeito do mundo, sendo ferramenta útil para induzirmos o exercício da reflexão filosófica, na emergência de um pensamento a caminho que a filosofia busca para se inserir no currículo, buscamos a experiência estética, mais especificamente na análise de alguns filmes. Estou justificando o meu trabalho, estou falando por que é interessante e para que eu estou fazendo esse trabalho, porque eu preciso justificar ele. Tá, ó, mais uma citação, ó, direta, seguindo aí, ó, grandona. Estou procurando uma citação indireta que tem aqui no meio do texto, não tem nenhuma por enquanto. Delimitação do problema, ó. Pretende-se investigar a questão da arte como forma de produção do conhecimento filosófico escolar, uma vez que o aluno experimentará o mundo por meio de um intelecto, não por meio do intelecto tão somente. Aí fiz mais uma citação. Ver se tem alguma indireta. Mais uma direta. Estou passando aí para vocês darem uma olhada. Metodologia. Levando em consideração a produção cinematográfica, estou falando aqui qual é o método que eu vou usar para desenvolver o meu trabalho. Só estou fazendo diretas. Plano de trabalho. Aí eu falando como é que eu vou fazer isso, qual vai ser o caminho, né? Quais são os livros que eu vou usar. É que eu não gosto de usar citações indiretas. Mas tem uma aqui, eu acho. Peraí. Aqui, ó. Aqui. Nesse parágrafo aqui, eu vou ler o parágrafo todo, e aí no finalzinho do parágrafo tem uma citação indireta. Olha lá. O que Bergson parece querer nos dizer é que há uma outra maneira de sermos alcançados pelo mundo. No entanto, há em nós a possibilidade de conhecermos o mundo por outra via, a saber, a via dos afetos. Por exemplo, para o aluno, essa ordem, a dos afetos, representa a sua própria expressão, visto que os jovens são os seus próprios afetos encarnados. Aí, a afecção tá vendo aí? Do ponto de vista, misturamos o interior do nosso corpo à imagem dos corpos exteriores e aquilo que devemos extrair inicialmente da percepção para encontrar a pureza da imagem. Essa é a minha indireta. Vê se tem alguma outra aqui. Mais uma direta aqui. Mas estão percebendo aí como é que faz a citação, a referência no final da citação, né? Autor, ano e página. Esse tem mais. Essas referências que a gente está vendo aqui estão no corpo do texto que eu estou mostrando. Já mostrei, essas aqui são todas diretas, e já mostrei uma indireta. Mas eu gostaria de mostrar lá na referência bibliográfica também. Vamos chegar lá. Esse projeto aqui tem 20 páginas, eu acho. Pode falar, André. Qual fonte você usa no texto? Aqui eu estou usando Arial 12. Arial 12? Mas pode ser Times Roman 12. Pode ser Times Roman 12 também. Tá bom. Vou procurar essa aí. Ok, outra citação indireta aqui, ó. Entre aspas, inclusive, ó. Na verdade, a imagem e pulsão que observamos nos filmes nada mais são que a porta de entrada nesse mundo rejeitado pela inteligência, que insiste em tratar o vivo como se fosse inerte, em pensar toda a realidade, por mais fluida que seja, sob a forma de sólido definitivamente fixado. Bergson, tal. Indireta. Mas aqui, ó, citações diretas. Vamos lá para o final, então, para ver a bibliografia, né? Porque já estamos aqui. Pô, peraí, passou uma indireta aqui. Aqui, ó, pequenininho aqui. Eu coloquei a citação, até eu coloquei em itálico, tá vendo? Itálico não, é deitado, né? Aqui, ó. Pois a inteligência se desligou de uma realidade mais vasta, mas que nunca houve corte total entre elas. Em torno do pensamento conceitual consiste uma franja distinta que evoca a sua origem. Vamos continuar. Opa, peraí. Aqui não tem importância. Vamos seguir. Aqui, ó. As referências bibliográficas. Lá no final
No final do seu trabalho, olha como é que você deve apresentar as referências bibliográficas. Primeiro o autor, o sobrenome, né? Primeiro nome, o título do livro, São Paulo, e depois São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Depois a editora e o ano. Aqui, na verdade, essa Professor, barrinha que vocês estão vendo aqui. Oi, estou ouvindo. isso daí é pro Pode falar. capítulo ou é pro TCC? Quando você terminar o TCC, você coloca suas referências, ou a cada capítulo você coloca suas referências? Não, cada capítulo não. Esse no final do trabalho. No Ah, final do sim, seu trabalho, entendi. você coloca os livros que você usou, os artigos que você usou. É a forma de você fazer a referência bibliográfica do que você pesquisou. Então, por exemplo, esses dois aqui, tá vendo? O Bergson, embaixo tem um traço. A Evolução Criadora, São Paulo, editora Unesp, 2010, também é o livro do Bergson. Então, toda vez que você tiver a repetição do mesmo autor, você vai fazer, aqui Deleuze. Embaixo tem, tá vendo? A imagem, movimento, cinema 1, e imagem, tempo, cinema 2, é do Deleuze. E aí, né, sobrenome, primeiro nome, o título da obra, cidade e editora e ano. Isso aqui também vocês tiveram acesso lá, o professor Juliano deve ter explicado, né? Sim, a Então, professora para Juliana essa... está sendo ótima com isso, inclusive. Tá Então, é muito legal que eu legal. estou dando uma reforçada. Sim, Então, aqui eu estou dando só uma tá reforçada no que ótimo. ela falou. Esse projeto aqui, na verdade, foi o projeto que eu apresentei para o mestrado de filosofia. Então, todos esses livros aqui foram os que eu inicialmente indiquei para desenvolver. Mas ao final do projeto, quando eu terminei e defendi, eu tinha lido mais do que esse, pelo menos mais uns 20 livros, além desses aqui. Esses foram os primeiros que eu pesquisei, que eu escolhi, que eu tinha em casa e achei que, né, me ajudariam a falar. Tanto é que você, ao longo do... Então, também tem uma outra coisa interessante. Ao longo do... Eu vou voltar aqui o texto para vocês verem. Ao longo do meu texto todo, eu só posso colocar nas referências bibliográficas aqueles autores que eu usei ao longo do texto. Então, vocês vão ver aqui, as citações que estão aqui. Vou voltar aqui no início. O Duarte Júnior, o Fávero. Aqui, Matos, Apud, Fávero. O que é isso aqui? Esse trecho aqui, essa citação, eu li um texto do Fávero no livro do Matos. Então, quando eu falo Matos, Apud, Fávero, foi porque eu li no texto do Matos uma citação ao Fávero. Isso eu acho que deu para entender, isso não é difícil, não. Ingrid está escrevendo um livro. Aí lá no livro da Ingrid, lá, ela cita a Gabriele. Aí eu que estou lendo o livro da Ingrid e leio o texto da Gabriele no livro da Ingrid, como é que eu vou referenciar isso no meu texto? Quero falar do texto da Gabriele lá, né? Gabriele... Não, desculpa. Ingrid, Apud, Gabriele. Aqui, Nunes. Tem mais. Bergson. Todos os autores que eu estou... Deleuze, Bergson. Outro aqui, Yuzinga, Apud, Duarte Júnior. No livro do Duarte Júnior, eu li sobre Duzinga. Deleuze aqui. Mais Deleuze. Bergson e Deleuze. Deixa eu ver se tem mais algum. Bergson, Deleuze. Nunes. Então, aí lá na bibliografia, eu tenho que colocar os autores que eu citei ao longo do meu texto. Isso é importante também que vocês saibam. Mas, na verdade, hoje era para falar sobre essa forma, né? A importância de a gente saber citar e referenciar os textos que a gente está usando ao longo do nosso trabalho. Ainda que você trabalhe com um autor só, né? Geralmente você trabalha com um autor, mas ele cita outros. Pode ser que você, ao longo do... pode ser que o Paulo Freire cite o Gadotti, por exemplo. Sei lá, o Gadotti fala... Ou então ao contrário, né? Que você pega um livro do Gadotti que fala sobre Paulo Freire. Aí a citação vai ser Gadotti, Apud, Freire. Ou que o Paulo Freire fale de algum filósofo, né?
se por acaso ele citar o texto do filósofo que ele está falando, e você quiser usar, então você vai ter que usar esse dispositivo, o APUD. Mas no mais, assim, né? Hoje era para falar sobre isso. Se quiserem aí descontrair, falar alguma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, ou quiser falar sobre isso aí, pode perguntar. Tô muito feliz porque terminei meu primeiro capítulo. Ah, maneiro. Dá até um orgulho. Pô, você não mandou para eu ler? Dá um alívio nas costas, cara. Eu tava tendo sintomas de Covid, eu tava dando febre, eu não tava conseguindo dormir, com enxaqueca, por conta do TCC. Me Mas levaram olha só, um exame de Covid, achando que eu tava com essa bola. Era ansiosa de TCC. você tá bem. Tô. Tá, você tá bem. É ansiedade, né? Foi, afetou meu emocional. Eu fiquei mal real, fiquei doente. Aí minha família ficou preocupada, minha tia enfermeira fez o teste em mim. Caramba, que horror. Mas olha só, esse que eu falei para alguns orientandos meus. Não precisa ficar. Eu não cobrei, né, o primeiro capítulo pronto. Por que que eu não fiz isso? Porque o texto que vocês vão entregar agora, pelo menos para mim, os que vão entregar, pode ser que ele não seja o primeiro capítulo, né? Ao longo na medida que vocês forem escrevendo, depois a gente pode organizar esse primeira parte, ela pode vir depois, vai depender do que vocês forem escrever depois. Então pode ser que isso aconteça, sacou? Mas é óbvio que isso é importante para a gente organizar, né, a entrega do trabalho e o processo todo, né? Fala aí, Gabi. Tipo, pelo menos comigo, eu acho que o pessoal também do resto de nós, né? Ela, por exemplo, eu dei a ideia para ela de como eu queria que ficassem meus capítulos e ela me ajudou a organizar. Então, tipo, eu já fiz o meu primeiro capítulo de acordo com aquilo que a gente organizou. Então, tipo, pro meu segundo capítulo, pro terceiro, eu já tenho material. Só que o meu primeiro capítulo, eu tinha escrito tanto que na hora de eu desenvolver o primeiro capítulo, eu não conseguia desenvolver o primeiro capítulo. Aí eu ficava, caramba, faltando 2 dias, eu acordei 5 horas da manhã, que até 7 horas fazendo o primeiro capítulo. Então, porque você tinha muito material já, né, acumulado. Mas isso é porque a Ju me mandou texto. Tipo, tem muita gente reclamando. Tipo, tem muito orientador que não tá ajudando. Que, tipo, não tá dando atenção nenhuma. Então, tipo, pelo menos pra gente que tá com Juliana é bem mais fácil. E o pessoal também que tá com você tá falando que você é um ótimo orientador. Agora o resto, tipo, não tá conseguindo produzir tanto quanto. Então, é assim, a gente também tem que ter uma maleabilidade, né? Assim, eu não posso também ficar pressionando o sujeito, eu tenho que deixar o camarada escrever, dar algum material ou algum suporte assim, básico para o camarada escrever e não ficar muito pressionando, porque naturalmente, né, em condições normais, isso já não é muito fácil de fazer, né? E na condição que a gente está agora, né, é uma coisa mais difícil ainda. Por exemplo, o André, eu acredito que o que ele vai me mandar agora já seja um primeiro capítulo, porque quando ele me mandou o primeiro texto, alguns alunos fizeram isso. Isso já ajudou muito, porque ele separou em parágrafos. Então eu falei assim, ó, o teu terceiro parágrafo pode ser o primeiro capítulo. O teu segundo parágrafo pode ser o quarto, pode ser um segundo capítulo. Então alguns já me mandaram, né, meio que organizado. Isso facilita. Aí eu não sei, cada pessoa, aí cada um trabalha de um jeito, né? É uma coisa muito, muito louca isso. O André me mandou, não vi ainda, não li ainda, mas o André, o Luan me mandou também. E aí, aquilo que você fala, assim, aquilo que eu estava falando, quando você lê o texto do camarada, às vezes num parágrafo, tem 10, o cara pode, aquele parágrafo, ele pode escrever 10 laudas, entendeu? É uma coisa, isso aí é só olhando, só lendo mesmo, entendeu? Não dá para você falar assim, por isso que você fica preocupado, isso que aconteceu com você ficar nervoso, preocupado, não sei o que, estressado, não precisa, porque você já tem ali um material, né? O difícil talvez seja essa coisa de escrever mesmo, de organizar e ir escrevendo. Fala. Eu acho que, assim, pelo menos para mim, eu vejo para a maioria dos meus colegas de turma, tá muito complicado. Eu acho que para todo mundo, por conta da gente estar em casa, e nunca ter pensado em passar por isso. Se a gente estivesse na escola, já seria uma pressão enorme por a gente ter que estudar
e por a gente ter que fazer TCC e muitos de nós fazer pré-vestibular, só que em casa a gente meio que tem um desespero, porque tem muitos professores que não dão suporte pra gente, só jogam a matéria, e aí a gente tem que se virar para procurar matéria, e aí a gente tem que se preocupar em aprender a matéria muitas das vezes sozinho, e depois dar para pré-vestibular e ainda ter que fazer o TCC. Então, para mim, as últimas 2 semanas foram as piores. Eu sinceramente, não aprendi nada, pegava para fazer dever, não conseguia fazer absolutamente nada, porque eu não entendia. Porque muitos professores só jogam, não tem explicação nenhuma, não dão uma aula no Meet, então eu não sei. Então eu nem perco meu tempo. Não é perder o meu tempo, eu nem tento fazer porque eu não consigo. Mas, Gabriel, tem uma coisa também que a gente, até você falou, teve uma aula aí que a gente estava conversando. Por exemplo, a gente está aqui, né? Você está falando, a gente está conversando. Você e a Ingrid falaram. As pessoas não falam. E aí, por exemplo, o professor está lá, né? Dando a aula e tudo mais, tal. Passou aquele tempo todo, o sujeito ficou calado, não falou nada, deixou passar, acabou a aula. Entendeu o que eu estou falando? Isso desanima o professor também. Não, mas, tipo, quando eu falo que é porque o professor realmente não dá aula, não é, tipo, que o professor fica desanimado porque ninguém fala. Porque na maioria das aulas que eu participo, eu falo, porque eu falo muito, né? Isso já é de lei. Mas tem muitos professores que não dão aula, por exemplo, só joga o dever lá e não dá nenhuma explicação. Eu sempre procuro entender o assunto, mas muitas das vezes eu não entendo. Mesmo com o Bernardo sempre dando aula, eu não consigo entender a matéria dele pelo Google Meet ou pelo IAD. E mesmo procurando, eu não consigo entender. É isso que eu quero dizer, entendeu? Saquei. É, porque às vezes a gente fica. A gente vê, assim, tem acontecido é isso, né? A gente tem 19 pessoas no Meet, aí a gente fala, a gente está falando textos, ninguém pergunta nada, não participa, não sei o quê, fica falando outras paradas durante a aula, e aí depois, não, porque o Celso não explicou, o Celso não, ou então o fulano não ficou falando lá e não deu atenção, esse negócio da... Sacou? É um negócio meio... É disso que eu tô falando. Mas eu sei, você fala, né? Ingrid fala aí. Porque é um tempo que a gente, né? Por exemplo, antes, é o que eu falei, coloquei lá no grupo, né? Para fazer o Meet, a gente tem que ter um preparo antes do que a gente, né? Separa coisas e encontra outros. Hoje é que eu dei uma surtada aqui que eu não tinha separado esse texto, mas consegui encontrar aqui rapidinho para mostrar para vocês no próprio trabalho, né, como é que se organiza, né, que eu acho que fica mais interessante para você entender como é que você vai fazer o seu. O nosso trabalho de TCC, como ele não é uma coisa gigantesca, mas esses detalhezinhos precisam vir, porque é o padrão que ajuda a gente, facilita a leitura, né? Às vezes a gente fica, eu também no início, né, quando eu fiz os cursos, isso para mim era um tormento e era um saco, e eu não entendia por que tem que fazer dessa forma, respeitando essas regras. Aí você vai, agora, né, sendo professor orientador, você consegue entender, nesse lado aqui, você consegue entender que é necessário um padrão, né, para você, para facilitar a sua leitura, facilitar a leitura, né, para você facilitar a transmissão da sua ideia, ou bem organizada, né, para quem está lendo, e, né, para quem está lendo entender, seguir direitinho, saber o que é o seu texto, o que é a fundamentação teórica que você está usando, que vem lá na citação direta, aí você está usando o autor, né? Isso ajuda para a gente entender. E depois a organização, quais são os livros que você usou, né? Isso é um padrão. A gente não vai demorar muito para mudar esse padrão. É um padrão de comunicação, vamos dizer assim, né? Que se usa em trabalhos acadêmicos. Então, não tem como a gente escapar disso. Essa parte é a parte mais chata. Formatação, citação e referência. Assim, eu sinceramente, não gosto de dar aula sobre isso, mas é importante. Oi, fala, Ingrid. Eu fiz bastante referências, mas eu fiz poucas citações, mas eu referenciei bastante meu texto. Cada parágrafo tem uma referência diferente de um autor e tal. Isso pode ser prejudicial algum aspecto? Porque, de verdade, eu não coloquei tantas frases de autores diretamente, sabe? Você viu como é que eu fiz lá? Como é que eu fui construindo o texto, em determinado momento eu destacava
um trecho de algum autor que me ajudava a fundamentar aqui a minha ideia. Eu não sei como é que você fez exatamente isso. Se está dentro do corpo do texto, né? Vai depender. Pode ajudar o seu texto, né? Vai depender. Precisava ver. Você tem ele aí, não? Tô com ele aqui. Você tá em computador ou tá no celular? Tô com ele no computador, quer ver? Agora? Se você quiser, você pode lá, desculpa, peraí. Posso te No, mandar. no, Vou tentar, no porque canto na direito última vez aí, que eu tentei te apresentar mandar. agora. Oi? Mostra aí pra gente. Aí, quando você abre a tela aí, você clicar embaixo, vai abrir uma barrinha. E do lado tem assim, apresentar agora. Você pode fazer a apresentação pra gente. Não, Celso, eu te mando. Não, só que eu não tô conseguindo te mandar por e-mail. Não sei o que aconteceu. Assim como eu fiz o meu aqui, pô. Você podia fazer no seu aí, ó. Desse jeito aqui, ó. Dá uma olhadinha, vou fazer agora. Atenção. Olha a mágica. Mas Assim, você podia fazer assim pra gente. E aí eu ia te falar, ó, o texto e tal. Sacou? mó vergonha, Celso. Pô, que isso? Estamos em casa. Aqui nós estamos em casa, minha filha. Tem que, tem que se sentir em casa. Fala aí. Eu tô pegando as referências bibliográficas, eu não peguei no início da aula. É só quando você faz uma citação ou quando você pega informação de um site mesmo. Então, aqui no livro também tem como você referenciar. Deixa eu procurar aqui. Tem como você referenciar trabalhos que você pega em site. Página. Peraí, deixa eu ver aqui. O livro que eu coloquei disponível lá, na página 54. Peraí, está aqui. 53. Na página 54 e 55 tem os tipos de referência quando você faz referência a trechos retirados de sites. Na página 55. Exemplo no corpo do texto e exemplo na lista de referência ou na referência bibliográfica. Deixa eu ver se eu encontro Porque aqui meu rapidinho para te trabalho, mostrar. Peraí. porque o meu trabalho não tem muita citação, ele é mais história e essas Tudo bem, coisas. mesmo que seja história, mas você vai se fundamentar em alguém. Isso que você está falando, alguém disse e você pode encontrar uma referência para te ajudar a fortalecer as ideias que você está apresentando, não é isso? Aí vou chegar Sim, lá, sim. peraí, 55. Então, mesmo que seja poucas, mas você deve ter alguma referência de coisas que ajudam você a confirmar o que você está querendo demonstrar. Peraí. Eu encontrei, acho que aqui, peraí, 55. Aqui, encontrei. Vou só aumentar aqui para você ver. Não tem demais. Que bonitinho, a Ingrid estava com vergonha. Eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer. Não quero expor meu Pois é, trabalho a todos agora. ok. Não, vamos respeitar, né? Não tem, pô, tô aqui na boa, tô de boa, cara. Sou um cara tão relax. E eu tenho consciência de que essas coisas são assim, delicadas. Então, peraí, a nota de rodapés aqui, peraí, tô chegando, citação, homepage aqui, ó. Citação de textos extraídos do homepage ou website. São usados os mesmos padrões de citação anteriores descritos, segundo cada caso. Quando compor a lista de referência, deve-se colocar a instituição como sendo o autor e data. O título da matéria acrescido das expressões disponível em tal lugar. Eu acho que tem um exemplo aqui mais claro para a gente ver, peraí.
aqui na outra página. Então, ó, eu já estou dando aqui indicação. A página 54 e 55 tem isso que você me perguntou. O livro já está lá no Classroom. Deixa eu ver aqui no início, eu acho que está aqui, ó, tá chegando. Então, na letra... Aqui, letra J. Ó. Na lista de referência, associação, lá na bibliografia, né? Aparece assim, Associação Brasileira de Normas, ano 2006, o nome do artigo, disponível em qual o endereço? Ó, www.abnt, acesso em 18 de dezembro de 2006. Esse formato aqui deve ficar lá nas referências bibliográficas, lá no final do trabalho. Agora, deixa eu ver aqui se aparece referências no corpo do texto, que eu não vi aqui ainda, mas eu acho que tem. Esse mesmo, quando você tira de um site, alguma coisa assim. Aqui, ó. Foi isso aqui que nós vimos, ó. Exemplo no corpo do texto. A BNT define como normalização atividades que estabelecem em relação a problemas existentes e potenciais. Prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva em vista de obtenção. Texto tal... Aqui, ó, aí você coloca, ó, www.abnt.org.br. Essa é a referência do lugar onde você tirou esse trecho aqui. Esse trecho aqui, que está entre aspas, vai entrar como citação no seu texto. É um exemplo, né? Você entendeu aí, Luísa? Entendi. É isso. Se você retirar sua pesquisa de algum site, de algum texto que você tirou do site, você tem que anotar o site, anota a data que você fez o acesso e faz dessa forma. Se você tiver dúvida de novo, é só voltar nessas páginas aí. Páginas 55, 54 e 55 do livro que está no sempre Classroom. anoto o link do site num bloco de nota. Tinha anotado. Isso. Você pode copiar também eu só não quando você tinha estiver anotado a pesquisando. data que eu entrei, só isso. Então, mas toda vez que você for fazer a pesquisa, né, vai lá, faz um copy, né, e cola no seu caderno no seu bloco de notas para ficar o endereço todo. E aí você também coloca a data que você entrou. Procura ver isso também, que é importante. Isso aí. Tá. Ok, mas a galera já foi, então. Então, acho que hoje, né, a gente falou bastante coisa, eu acho. Eu, assim, não tinha pensado, mas fiz uma coisa aqui na hora que foi mostrar o trabalho na íntegra e, assim, mais palpável para vocês verem, né, como é que faz as citações. Demonstrei citações indiretas, citações diretas, como vocês já tinham, né, alguma informação, eu acho que não ficou nada abstrato, né? Sim. E aí, Eu peguei isso, no final. eu acho que... Celso, Diga, tô ouvindo agora aqui, uma tô dúvida ouvindo. que não é do TCC. Eu tô Sim. tendo muita dificuldade para fazer essas atividades de artes. Por quê? Porque eu não consigo dissertar. Tipo assim, você pede uma coisa, aí você fala pra ver a aula que você passou. Eu não consigo fazer associação, entendeu? Eu tenho muita dificuldade para Porque desenvolver o texto. essas aulas, as últimas 3 que nós tivemos, a gente falou sobre o período primitivo, Mesopotâmia, Egito e Grécia. Né? O que eu estou pedindo lá é nada mais do que você fazer uma relação entre esses 3 períodos. Qual a diferença e semelhança? Né? Coisas simples, né? O que você vê de diferente entre o primitivo, entre o período do Egito e Mesopotâmico e o período da Grécia? Se você for... Eu vou falando disso ao longo do vídeo, assim, que tem uma distinção entre eles, né? Tem uma coisa que é mais importante em um, que é menos importante no outro, mas tem uma coisa comum entre os 3. Por enquanto, nesse período aí, né, do primitivo do Egito e da Grécia, tem uma coisa que é comum aos 3. E tem semelhança, e tem diferenças que elas vão aparecendo à medida que o tempo vai passando. É isso que você precisa só escrever, não tem nada muito, assim, cabeludo, não. Você achou que era mais cabeludo? Não, é porque eu sempre tive muita dificuldade para associar essas coisas e produzir um texto. Desde quando a gente tinha aula presencial. Mas. Então. Tá, eu vou tentar fazer. E eu estou estendendo as datas lá para vocês poderem, né? Quem não está conseguindo, eu não vou fechar a data, não. Eu estou abrindo data lá em todos os exercícios. Porque, assim, uma coisa que eu falei, não sei se eu coloquei isso no grupo do WhatsApp,
toda vez que for fazer um texto, né, seja para arte, para português ou geografia, já fica fazendo no formato Enem, cara. Já pensa com introdução, desenvolvimento, conclusão com projeto de intervenção. Faz isso, já pega essa forma, entendeu? E aplica essa forma a todos os textos que vocês forem fazer. É claro que o TCC é um pouco mais longo, mas ele também tem essa estrutura, né? De uma grande introdução, um grande desenvolvimento e uma conclusão, né? Com um projeto de intervenção, né? E, na verdade, tudo que a gente está fazendo aqui, né, tanto as aulas de projeto de intervenção quanto as aulas de arte, que vocês estão tendo contato com vários assuntos, na verdade, isso tem uma coisa que se relaciona com isso também, com português e produção textual, que são duas ferramentas que eu vou lembrar agora, que são o argumento de autoridade. Vocês estão usando, quando você, por exemplo, a Ingrid está usando Paulo Freire como argumento de autoridade para fundamentar o seu trabalho, né? Argumento de autoridade e repertório sociocultural. Repertório sociocultural e argumento de autoridade são duas ferramentas que a Daniela deve falar com vocês lá em produção textual, literatura em português. Então, sempre bom lembrar, né? As coisas elas não estão separadas, né? Arte, filosofia, projeto de intervenção, português, as coisas elas estão juntas, sacou? Tudo que vocês estão recebendo, se utiliza disso. Entenderam? Como estratégia. Entendi. É isso aí. Então, acho que podemos nos despedir. Espero que vocês fiquem bem. Vou tentar ficar também, que tá difícil. Tô ficando meio para baixo. Efeito da quarentena. Fala, Lucão. Fala comigo, Celso. Beleza? Como é que tá? Como é que você tá? Tranquilo, mano. Já entreguei o primeiro capítulo já. Faz uns dias Pô, já. vocês estão bem. Pô, vou dar uma chibatada nos meus orientandos. Ninguém me entregou. Só André. André que saiu na Musculado. ponta. Pô, vocês viram lá o negócio eu lembrei agora, eu falei dessa palavra que horrível, chibatada, o rapaz que foi morto lá pelo policial americano. Eu vi isso aí, mano. Sim. Pô, uma parada Sinistro, hein? Sinistro pra caralho. Como... A manifestação tá tem tudo a ver lá, com o que... Qual o seu trabalho aí, Lucas? Tudo a ver mesmo. Né? E, poxa, mas coisa. é uma coisa, assim, terrível e triste a gente assistir uma coisa dessa no tempo que a gente está assistindo, porque, na verdade, é uma volta ao passado, né? É o passado escravocrata que tá gritando. Pois é. Minha esposa passou mal aqui. Triste demais isso. Terrível, bicho. Mas aqui no Brasil isso aí é quase todo dia, mano. E a gente não dá tanta importância. Aqui não tem uma revolta, né? Não tem revolta. Não tem aquela revolta que tá acontecendo lá. Uma parada. Lá os camaradas tocaram fogo e tudo, né? Terceira noite já de protesto, estão quebrando tudo lá. E agora a coisa tá mais complicada porque lá tem os movimentos de supremacia branca, cara. Tem. Os caras matam mesmo. Entendeu? Assim, ainda que aqui não tem essa revolta, né? Aqui você não tem grupos de supremacia branca, mas lá tem uma guerra racial, assim, explícita, entendeu? Aquele filme que você me mandou ver quando a gente estava em aula presencial ainda, O Infiltrado na Clã. Fala muito disso ainda, uma crítica. Cara, aquele filme é excelente, é do Spike Lee, ele, é muito sutil e mostra aquilo ali, aquele filme é excelente. Papo reto. Por ali mesmo, eles vivem aquilo ali. Tem que ver, todo mundo tinha que ver. Mas é isso que a gente está falando aqui, né? É, na verdade, repertório sociocultural, entendeu? Que a gente está vivendo aí, né, as nossas, vamos dizer, nossas mazelas, né? Elas estão vindo à tona, sacou?
Exatamente. E infelizmente a gente tá Como humanidade mesmo. só no retrocesso. Só no retrocesso. Mas o STF está falando de outra, né, de outra área, já está tá rechaçando aí a obscuridade e a mentira, né? Pô, Não vai ter graças a mais para esse Deus. pessoal, não. Aham. Pô, já estava na hora, né? Tava na Os hora caras tudo mesmo. mandando fake news. Tem que acabar com isso aí, Espalhando meu aí irmão. como se fosse água. No WhatsApp é o que mais tem isso aí. Pois é. Mas também a gente tem essa coisa, a gente já falou sobre isso, né? Quando o povo não lê, né? Não se informa, a falta de memória ela é ocupada por alguma coisa, entendeu? Aham. Alguma coisa ocupa a falta, né? O que ocupou agora a falta de memória das pessoas foram as mentiras, foram as notícias falsas. Felizmente. Então, acabamos nossa aula com chave de ouro. Chave de ouro. É importante a gente falar Pode disso Beleza, ser. assim. gente? Um abraço para vocês aí. Valeu, valeu. Você fica bem aí, mano. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Celso. Boa Valeu, noite. Celso. Valeu, Valeu, boa noite. Tchau, boa noite. Celso, Oi, só rapidinho, fala. posso pedir só uma ajudinha sua? Claro, quase que eu só tava saindo. Pode falar. Pode falar, Bruno. Terminar a gravação. Termina a gravação, fazendo um favor, pra gente tirar a Ah, tá, dúvida. peraí.